Que bom mais uma vez estarmos aqui com vocês, com a presença aqui do professor Nilton Mota, nosso grande guru, Pedro, nosso advogado, e com um convidado que representa muito bem o Nordeste, representa muito bem o trabalho bem feito na base do Nordeste, um projeto novo, inclusive, idealizado inicialmente por uma pessoa que, de certa forma, queria simplesmente apoiar o sonho dos filhos, mas aí que gerou vários bons resultados e hoje consegue encaminhar vários atletas para os grandes clubes do Brasil. Consegue abastecer os grandes clubes do Brasil com um trabalho muito bem feito em Pernambuco. Eu estou falando do Retrô e eu estou aqui com o nosso amigo Gustavo Jordão. Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Reginaldo. Eu que agradeço a vocês, agradeço ter recebido a gente aqui, ter dedicado esse tempo para falar do Retrô, falar de futebol de base, que a gente acredita demais, né? Conhecer pessoalmente o professor Nilton Mota, que era uma grande referência da base, a gente tinha escutado falar várias vezes. Eu também sou um ouvinte do programa de vocês, na verdade, um ouvinte não, sou um telespectador, né? Obrigado. Assisto, escuto, vejo, né? Conhecer Pedro, que é a nova geração do futebol que está Sim. vindo. Eu acho que a gente deve ter a mesma idade, viu? Quase. Então, pô, eu estou muito feliz de estar aqui. Estou à disposição de vocês para a gente falar de futebol, falar principalmente da base, que é uma coisa que encanta a gente. É o sentido do clube. É Sim. esse. Que bom. Estamos à disposição. Mota. Uma honra receber Gustavo aqui, porque Gustavo ele tem um cargo importante dentro do Retrô e passa por ele a divisão de base também e que faz parte da filosofia do nosso programa. E, aliás, a gente sente, quando ele fala em retrô, quando ele fala em saudosismo, realmente, do romantismo do futebol arte. Então, tem muito a ver com o que a gente apregou aqui em nossas opiniões e em nossas sugestões. Então, para nós é uma honra tê-lo aqui e seja bem-vindo. Obrigado, professor. Pedro. É um prazer enorme receber Gustavo aqui, representando o Retrô, que é um clube que tem sido referência, né, e está aqui na retomada aí do futebol brasileiro, e é muito gratificante ver que existem ainda clubes que se preocupam com isso, exemplo do Retrô. Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito enriquecedor aqui. Que massa! E também aqui está com a gente, não está sendo visto, o nosso amigo Grilo, grande captador aí do Retrô, que tem feito um trabalho assim belíssimo. Eu acho que é muito responsável por esse sucesso que o Retrô também está tendo. Grilo, ele é um amante do futebol raiz, né? Do futebol de base, do drible, do jogador leve, do jogador bom de bola, né? Sim. É isso que o Retrô prega, é isso que a gente busca, né? E a gente vai falar muito sobre isso aí. Massa. Eu vou pedir aqui ao nosso amigo Pedro para apresentar aqui para a gente a estrutura do Retrô, onde a gente vai conseguir perceber todo o trabalho que está sendo feito. No ano de 2019, foi inaugurado o mais novo centro de treinamento do Retrô Futebol Clube Brasil. Localizado em Aldeia, na região metropolitana do Recife, o CT fica de 25 a 40 minutos de distância dos principais estádios do Recife e a pouco mais de 45 minutos do Aeroporto Internacional de Recife. O CT2 do Retrô abrange uma área de 16 hectares e conta com 9 campos, sendo 5 com dimensões oficiais da FIFA e 4 campos auxiliares. Todos os campos são equipados com sistema de drenagem, irrigação e iluminação a LED. Contamos com uma academia com equipamentos de ponta, a área médica conta com cadeiras isocinética, análises clínicas, consultórios médicos e odontológicos. O CT conta ainda com um refeitório com capacidade para 250 pessoas. Centro de convenções climatizado que comporta mais de 2.000 pessoas. Sala de imprensa equipada com capacidade para 50 pessoas, além de um hotel com mais de 60 quartos.
Dentro das dependências do hotel, contamos com uma área de lazer completa. Será um prazer recebê-los aqui, no maior centro de treinamento do país. Times grandes merecem grandes estruturas. Vivencie a experiência retrô. Avante Retrô. Aqui é time raiz. Gustavo, estrutura maravilhosa essa estrutura. Conta pra gente aí como é que nasceu o Retrô. Nós temos muita coisa para falar, inclusive temos coisas que eu acho que o nosso público, que sabe que em algumas situações a gente é polêmico na defesa do futebol bonito, do futebol do Brasil, mas eu queria que você falasse para a gente como é que surgiu essa ideia, como é que o Laércio, a quem aqui eu parabenizo, soube também que é um ex-professor, que também teve esse sonho, como o Jodilton aqui do Bahia de Feira, nós somos baianos, e a quem a gente até manda um abraço porque conseguiu subir novamente o Bahia de Feira, tem feito um trabalho assim maravilhoso. Professor Jodilton, que a gente chama carinhosamente professor, nós não deixamos de chamá-lo de professor, e seu filho Tiago, que também tem uma gestão belíssima, parabéns para vocês. Parabéns também ao Galícia, com o Fabiano aí como treinador, que já foi entrevistado aqui, fez um trabalho muito bom. Mas eu estou muito curioso aí para saber como é que surgiu essa história aí do Retrô. E esse nome é uma coisa que é intrigante. Vamos começar pelo nome, então, Reginaldo. Professor Mota, seguinte, quando o Laércio teve a ideia de montar o clube, ele é um empresário muito bem sucedido na área da educação, tem uma universidade chamada Unibra, 30 mil alunos hoje no Campus Sol, lá em Recife. E aí, como ele é grande aficionado de futebol, tentou jogar, jogou nas bases do clube, né? Ele não conseguiu seguir carreira porque ele tinha um problema cardíaco. Sim. Depois ele resolveu, no decorrer da vida adulta dele, né? Ele fez uma cirurgia cardíaca e resolveu. Mas sempre teve esse empecilho. E os filhos deles também são um grande aficionado de futebol. Então ele tinha duas grandes verdades na vida dele. Primeiro era criar os clubes para o filho. E segundo, ele tinha uma vontade de, como ele mesmo fala, eu queria devolver à sociedade o pouco que a sociedade me deu. Então nada mais justo que criar um projeto, que nasceu como um projeto social no começo, e criar o clube para os filhos, né? Insiro meus filhos nesse contexto, ajudo ele no sonho e devolvo um pouco que a sociedade me deu. Aí nasceu o Retrô. E o nome, ele para o futebol, para a grande referência do futebol, digamos assim, Laércio começou a entender de futebol e amar o futebol a partir daquela seleção de 1982. Né? É a referência dele de jogo, do jogado futebol brasileiro. Então ele pensou o nome seguinte, Retrô, para poder retroagir Voltar essa ideia do futebol brasileiro, né, do drible, do improviso, das triangulações, do futebol bonito. E criou um time inspirado na seleção brasileira. Hoje o Retrô é um time inspirado na seleção brasileira. Inclusive as cores que vocês tanto falam, é o azul e o amarelo. O azul é a principal cor da gente, né? O uniforme número 1 ele é azul, porque o Brasil jogava de azul até um determinado momento, depois voltou a jogar de amarelo. Alguns falam que é sobre o maracanaço, outros falam que é porque a Suécia era amarela e na decisão de 58 o Brasil jogou de azul. Tem essas nuances aí. Mas a cor e o nome é inspirado na seleção brasileira. Então era Retrô Futebol Clube Brasil. E ele achou que ia ser chamado de Brasil. Só que o nome Retrô pegou, ficou legal. E ficou melhor. E ficou Retrô, andou Retrô, mas é isso. Ele cria o clube, né, como um projeto social e a gente começa onde hoje é o CT1, que tem uma quadra muito bem feita, e tem um campo de iniciação. A gente começa com duas categorias, o Sub-7 e o Sub-9. E os resultados começam a vir. Né? A gente começa aí. Na época, eu era um pai voluntário, um pai que meu filho jogava e eu estava envolvido ali com ele. Né? A gente passa a criar uma relação de amizade e eles falaram, vamos criar mais duas categorias. A gente criou mais duas categorias. Seu filho tinha quantos anos nessa idade? Meu filho era Sub-8. Meu filho é no meio do Diego e do Cacau, que é os dois filhos deles. Sim. Diego é o mais velho, que é 2006. Miguel, meu filho, é o 2007. E aí Cacau é o 2008, é o mais novo. Então,
Tinha ano que Miguel jogava com Diego, tinha ano que Miguel jogava com Cacau. Então ele estava sempre inserindo nos dois. Sim. E aí a gente começa a ter resultado. Em 2018 ele federa o clube. Ele federa o clube num ano muito bom da gente no futsal. A gente até hoje tem iniciação, começa no futsal. E o Sub-13 da gente joga 10 campeonatos, vai para a final nos 10 e é campeão em 9. E essa geração, que é a geração 2004, né, ela hoje acaba, esse ano acabou, estourou todo mundo. Né? A gente joga o primeiro campeonato pernambucano Sub-15, eles todos com 14 anos. E a gente vai passar em final. No ano seguinte, 2019, ele me chama, na verdade, 2018, ele me chama, me leva no terreno onde vocês viram o vídeo aí, que é o CT2, e dá a ideia dele. Primeiro, eu acho que ele é louco, porque ele fala assim, vou investir 60 milhões e vou fazer tudo isso aqui, 9 campos, vou fazer um hotel, vou... Quando ele termina, você é maluco. E aí ele disse, não se preocupa com isso, está tudo resolvido, e eu queria que você viesse me ajudar para tocar isso tudo. Mas a ideia é o seguinte, um dos meus principais papéis até hoje... Então vou até interromper para você, é engraçado, Mota. Na verdade, falando da questão profissional, teoricamente não havia nenhum profissionalismo, eram 2 amantes do futebol, amadores, Isso. 2 pais, Isso. que de certa forma... Isso. E um mais louco que o outro, e foi, né? E aí ele tinha acabado de sair do esporte, ele foi vice-presidente de futebol do esporte. Inclusive, ele é o rubro-negro, pessoa física, que mais emprestou dinheiro ao esporte, né? De pessoa física. Até que resolveu essa celema agora há pouco, né? Nessa gestão. E ele disse, eu entendi já, eu acredito que isso é um conceito que a gente leva até hoje, a gente prega até hoje. Parte da solução do problema do Brasil voltar a ter essa hegemonia no futebol do Mundial, a solução está na base, viu, professor? A gente acredita muito nisso. O Brasil precisa voltar a ter essa hegemonia, então, para isso, ele tem que investir mais na base do futebol brasileiro. Aqui é onde estão os grandes talentos. E aí, quando o Laércio fala isso, diz, eu quero fazer desse jeito, e um dos principais papéis meu até hoje lá é fazer com que ele invista menos dinheiro mensalmente, que o clube se torne sustentável. Para isso, a gente precisa ter criatividade. Então, a gente sabe que hoje no Pernambuco, as 3 grandes marcas, Sport, Náutico, Santa Cruz, recebem os clubes, e a gente, logisticamente, a CBF paga tudo isso, e aqui em Pernambuco não tem um hotel especialista em receber esses clubes. A gente criou o hotel. Hoje a gente recebe várias delegações, feminino, base, dos campeonatos brasileiros da CBF. Isso é uma fonte de receita interessantíssima. Mas esse hotel também funciona para o próprio reitor? Funciona para o próprio reitor. O nosso profissional, ele sempre ele concentra lá. Né? O Atlético Paranaense fez isso no passado. Né? O alojamento da gente ele fica na frente do CT. E a gente preserva uma mística muito grande desse hotel. Então, isso é muito engraçado. Às vezes, um atleta que a gente promove ele para o profissional, a primeira pergunta é ele, eu posso ficar no hotel? Então, a gente preserva essas tradições, essas místicas, para o atleta entender que na base não é fácil, não, amigo. Sim. Você está aqui no retrô, eu vou ficar no hotel, eu vou ter. Ele precisa conquistar essas coisas. E isso é uma mística que a gente sempre preserva lá. E as perguntas dele sempre são essas. E eu vou concentrar no hotel? Porque é muito legal isso. A gente tenta preservar essas coisas. Isso que é importante, né? Isso que a gente chama lá que é futebol raiz, viu? Por causa dessas coisas. Então, feliz, outra coisa que ele fez, a gente precisa ter um diagnóstico da nossa base ano a ano. Então, o que é que a gente tem que fazer? Tem que fazer competições. Isso tinha um grande problema hoje, que inclusive eu parabenizo a Federação Pernambucana de ela ter corrigido isso. Hoje a gente joga o ano todo na base. No primeiro semestre a gente tem as Copas e no segundo semestre a gente tem os estaduais. Então, antes era só os estaduais. Né? Às vezes você tinha 7 jogos, 8 jogos no ano da categoria sub-17. Mas isso em todas as categorias? Isso, todas, até o sub-13. Sub-13, sub-15, 17 e 20. Então, agora mesmo é o calendário o ano todo. Né? E agora incorporado com essas competições de base que a gente promove. A gente criou a primeira, que chama Aldeia Cup, que está na última edição. Ela fecha o ano do calendário nacional da base. A gente tem a Copa Nordestino, que é o primeiro diagnóstico da gente no ano. A gente traz todos os clubes do Nordeste para jogar 8 dias de Copa lá com a gente.
13, 14, 15, 16, 17. Em maio, né? Em maio, sempre é em maio. Agora, em outubro, a gente faz a Copa Atlântico. A Copa Atlântico, ela, depois da Copinha, é a maior Copa da categoria, que é o Sub-19 do país. Né? Hoje, agora, a gente está fazendo a 4ª edição com 32 clubes. Seria 2006, no caso. 2006, o último ano. Então, essas Copas, além dela desse diagnóstico técnico da gente, para a gente estar, como a gente está em relação aos outros clubes, Sim. né? Tecnicamente, É um referencial para vocês. isso. É um parâmetro importante para a gente. Ela nos deixa uma receita interessante, Sim. né? Para a gente poder reinvestir na base. E a gente cria um ecossistema para os clubes fazerem negócio. E a gente vender os nossos atletas. Sim. Né? Vai estar nessas Copas as pessoas, os personagens importantes que fazem o negócio do futebol do Brasil. Os gestores de base vão estar lá. Né? A gente promove a reunião do movimento dos clubes formadores. Lá dentro do CT, um dia antes da Copa. Hoje você já tem estrutura lá para fazer uma competição internacional. Tem. Esse ano já a gente recebe o Midland na Copa Atlântica, né? Um time dinamarquês que tem um investimento muito forte. No passado a gente recebeu um clube boliviano. Né? Então, as Copas da gente elas estão muito bem consolidadas. Né? É uma outra fonte de receita. A outra fonte de receita é a formatação que a gente tem nas bases para poder ofertar nossos atletas. Sim. Né? É o desdobramento dessas competições. Se eu levo todo mundo lá, crio um ambiente, competição forte, eu vou vender meu atleta. Então, eu vou vender meu atleta, eu vou ter o recurso necessário para poder investir. Mesmo que seja uma coisa programada dentro de um certo tempo, Isso. mas você já tem uma... E hoje, professor Mota, nesses 6 anos de temporadas que a gente vem fazendo isso, entra para o 7º agora na base, a gente já tem mais de 160 negociações de base feitas. Né? Algumas bem-sucedidas, outras não, Sim. porque na maioria delas eu considero que elas são muito bem-sucedidas. Porque às vezes quando a gente consegue mandar um menino que vai para o Palmeiras, por exemplo, e ele não consegue performar no nível do Palmeiras, mas eu tenho certeza que volta um jogador melhor para mim. Sim, Entendeu? claro. E que me ajuda tecnicamente Claro. lá. Entendeu? Ou em outro clube. Ou em outro clube, que tem acontecido É, bastante é. isso, tem acontecido bastante. E é uma outra receita interessante, e é a principal, né, onde a gente tem projeção e a gente já tem faturado algumas coisas legais nisso. E essa relação, até aproveito para agradecer essa aproximação nossa que foi feita por João Paulo. João Paulo virou um amigo, né, além de um cara que tem muita influência no dia a dia nosso, porque ele acredita no que a gente acredita. Ele prega o que a gente acredita. Então, deu muita coerência E é o que a deu gente também liga. acredita. Deu liga. Então, inclusive, eu vou te contar uma coisa interessante. No dia que a gente conhece João Paulo, primeiro quem conhece a gente é Branco, que virou também um grande amigo, que é o coordenador de base das seleções da CBF. E Branco visita a gente, vê a grandeza do negócio e convida a gente para a Expo Futebol, que foi um grande congresso de futebol que a CBF fez, acho que foi em 2019, em São Paulo. E aí ele faz um congresso gigante com todos os clubes formadores. Na época a gente não era formador, não tinha o certificado ainda, porque estava tramitando. Acho que teve um acidente lá no Flamengo, e aí ficou mais criterioso, a gente precisou refazer o processo. Hoje a gente já está há 5 anos já como clube formador. E aí a gente estava fazendo parte, no final a gente foi para um jantar numa churrascaria, não lembro o nome, e Blanco começa a explanar sobre a gente. Você vê a águia que é o João Paulo, né? E no meio da conversa, João Paulo percebe logo a grandeza e a oportunidade de estar perto do Retrô. E outros clubes estavam lá, não deram tanta atenção, e tinha 2 clubes lá perto de João Paulo. João Paulo ficou sentado perto de mim e pergunta: João, esse pessoal é de onde? Aí ele faz: é de São Luís do Maranhão. Ele já tira 2 concorrentes dele ali. E aí eu disse: rapaz, que baiano esperto. Se juntou de Palmeiras, João. Juntou de Palmeiras. Não ficou dormindo na rede, não, né? Aí eu brincando com ele, eu disse: eu sou de Recife. Ele disse: eu sei, mas ele não precisa saber, não. É assim mesmo. Eu sei, ele não precisa saber, não. Mas você é do Maranhão. E aí nasce essa. Primeiro a gente. João Paulo acho que o primeiro clube aí a participar e privilegiar nossas competições. Todo ano ele vai. Pô, que massa. E hoje talvez a gente seja um dos maiores fornecedores de atleta para Palmeiras. E João Paulo seja hoje o meu principal cliente de fornecer. Né? A gente é bem afinado. Então você está muito bem.
E aí ele entende muito desse negócio de base, a gente tem muita influência dele, a gente acredita muito que parte da solução da hegemonia do futebol brasileiro parte dessa formação, tá na solução da base, na base bem E formada. faz muito sentido, né? Porque, parando para fazer o reflexo, o Palmeiras hoje, quem está vendendo na base hoje é o Palmeiras. Quem está vendendo e quem está ganhando, né? Exatamente. Porque E aí tem você muito vê que resultado. os jogadores, o Palmeiras está recebendo jogadores de um clube que tem, de fato, a intenção de retomar com o futebol antigo. E está dando certo, né? Verdade, Pedro. Tem uma coisa que eu escuto muito vocês falarem aqui. E aí nada contra a ciência. A gente lá é um clube que vem da universidade. A universidade banca tudo lá. E a gente tem um grande campo de extensão dos cursos que tem a ver com futebol. A fisioterapia está toda lá, que trabalha com a base, a nutrição, o processo de suplementação dos nossos atletas é todo supervisionado pelos professores e pelos alunos da Unibra, entendeu? Então a gente acredita muito na base. Mas eu acho que às vezes a gente engessa muito a base com muita informação, Números. né? Muita coisa que não tem a ver. Para mim, veja, meu sub-13, professor Mota, o meu indicador de desempenho do sub-13 é olhar o treino e participar do treino. Quando eu vejo um menino falar muita nomenclatura bonita, pisa na linha, eu venho por dentro, dá amplitude, eu chamo logo o treinador. Eu digo, vem cá. Para com isso. Menino de 13 anos, ele tem que jogar bola. Ele tem que vivenciar, ele tem que saber chutar, ele tem que saber driblar, você tem que deixar ele jogar bola. Eu acho que a nomenclatura é legal, você desenvolver o senso crítico do atleta, ele entender. Mas com 13 anos não, minha gente. O menino tem que estar preocupado nessa nomenclatura. E aí a gente gosta e preserva muito isso. Para mim lá, eu tenho muito cuidado lá, gente, no dia a dia, Grilo está no dia a dia comigo, ele vê. Eu tenho muito cuidado que o treinador de base ele não seja influenciado por resultado, porque ele imagina o quê? Eu quero sair do 15 para o 17, eu tenho que ganhar. E não é ganhar. Para mim, o melhor treinador que vai subir para o 15, 17, vai subir para o 20, e para isso é uma prerrogativa dupla do próprio presidente, é o cara que informa melhor. É o cara que eu vou receber mais propostas do treinador. A categoria sub-15 eu quero receber mais propostas, então tem os melhores jogadores. Né? A gente já tirou um treinador que hoje está no Sergipe, que é o Dico. Ele era treinador sub-15, foi para o nosso profissional. E fizemos as 2 primeiras finais de profissional com um treinador que era do sub-15. Por quê? A preocupação nossa é formar bem, é que o cara suba para uma categoria maior, o atleta suba para uma categoria maior, com capacidade de ser titular. Então é isso. João Paulo tem uma teoria para isso. Esses dias ele me chamou, ele se chama densidade de talentos. É só para João, tá? Mas Grilo já dizia isso, viu, Aguinaldo, professor Neto? Grilo já dizia isso há muito tempo. Nas discussões da gente da base, para a formatação do time, para analisar atleta, o desempenho de cada um, quando se tinha uma dúvida na montagem da melhor formação, o Grilo fazia juntos bom, que resolve. A densidade de talentos que João Paulo fala é juntos bom. E essa juntos bom e essa densidade do talento, para a inteligência do negócio da gente na captação, o que é que a gente faz? A nossa captação ela é toda exclusiva do norte e do nordeste do país. Porque é onde está esse talento. É difícil você ver hoje talento. Até tem, mas a barreira é muito grande da gente ter a concorrência lá no sul de grandes equipes. Né? Você tem uma esfera que ninguém conhece, mas tem uma estrutura fantástica, uma formação fantástica no norte e no nordeste. Infelizmente ou felizmente, ela não tem tanta concorrência. Então a gente consegue ter muito talento lá, viu, professor? Vocês foram muito felizes. Primeiro, com a ideia de valorizar esse futebol, o verdadeiro futebol brasileiro. Né? E até dentro dessa linha, isso naturalmente remetia a fazer essa busca principal, onde o futebol é mais natural, onde o futebol ainda não é tão engessado, que ainda é no Nordeste. Né? Não que São Paulo no Sul não tenha grandes jogadores belíssimos e tem ótimos trabalhos, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas não tenha dúvida nenhuma que aqui no Nordeste ainda nós temos mesmo... É mais brincado, né? É mais brincado, a coisa é mais natural. E sobre isso, inclusive, a gente vai falar depois que nós passarmos um vídeo. Vou pedir até a Pedro aí para já colocar na ponta da agulha. Não necessariamente o próximo vídeo que a gente vai verificar, que a gente vai apresentar alguns números, mas
um outro que fala justamente, Mota, dessa situação, né? Na ideia de que o garoto, ainda quando ele está muito mais novinho, né? Quando ele tem o afeto dos pais, né? Naturalmente, você cria um circuito neural, né? É a tal da neuroplasticidade, né? Que passa a ser diferenciado. E eu acho que isso tem a ver justamente com a própria origem do povo nordestino, porque no Nordeste, hoje se diminuiu até muito isso por força das circunstâncias, mas no passado, o filho era criado pela mãe e quem trabalhava era o pai, né? Sabe? Então, não sei se a seleção de 82 tem a ver com isso ou não, mas essa reportagem eu achei assim, muito interessante. Nós vamos ter mais oportunidade de discutir, e por conta disso, eu acho que a estratégia de vocês foi perfeita. Vamos ver agora nosso amigo Euler falar. Está devendo essa visita a gente aqui, viu, Euler? Você falou que viria, até agora não apareceu, viu? Queremos fazer divulgação aí do seu produto, que é muito bom, viu? Vamos lá, Euler. A cada 10 mil meninos que jogam em uma categoria de base, apenas 3 vão jogar nas 5 principais ligas do mundo. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Não é filme, não é videogame, é a vida como ela é, difícil. E a gente precisa falar sobre isso. Infelizmente, aqui na internet tem muita gente vendendo sonhos, vendendo como se fosse algo fácil, simples, que tem a fórmula, mas a grande realidade é que isso não existe. O futebol é extremamente complexo. E mesmo que ele seja um atleta que treine muito, que se dedique, que durma cedo, a qualquer momento tudo pode dar errado. Uma lesão, um problema familiar, um problema psicológico. E a gente precisa falar sobre isso, sobre a formação holística, integral do jovem. E os pais têm uma grande responsabilidade, já que muitos deles jogam todas as suas frustrações e problemas, expectativas de melhoras de vida sobre o filho. E isso acaba também sendo um peso, um fardo sobre esse jovem, e isso ocasiona vários outros problemas. Eu tenho alguns números que eu vou passar para vocês que são extremamente reais e impactantes. Hoje no Brasil nós temos 15 milhões de jovens que jogam futebol. 1 milhão desses jovens, eles estão federados, têm um contrato assinado ou estão jogando numa escolinha de futebol. Todos os anos, 10 mil atletas de categoria de base assinam contratos profissionais com os clubes, tendo a possibilidade de ter um salário melhor e projeções. Só que aí também vem um impacto, já que só 0,5% desses atletas vão ter a possibilidade de jogar na Série A do Campeonato Brasileiro. E só 0,03% vão jogar nas 5 principais ligas do mundo. Quando a gente fala de peneiras, a situação é ainda mais difícil, já que de cada 1.000 atletas que participam de uma peneira, só um é aproveitado realmente em uma categoria de base. Quando a gente fala de testes presenciais, uma semana que o atleta passa lá, de cada 75, apenas um também acaba ficando. Quando a gente fala de futebol, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, que a gente está lidando com sonhos e também com frustrações. Por isso que é tão importante não o plano B, mas o plano de vida. Formar primeiro o homem para depois formar o atleta, sem abdicar da educação. Que seja ele se tornando um atleta profissional ou não, a educação vai desempenhar um papel fundamental na vida dele, para que ele seja um grande atleta, um grande homem, e tudo isso é muito importante. Então nunca deixe de lado a educação do teu filho, foque na educação e cuidado com os vendedores de sonho, porque o futebol ele é muito mais difícil e complexo do que às vezes a gente imagina. Valeu! Mota, não pode ser só futebol, tem que ser plano de vida, projeto de vida. Claro, tenha dúvida. E o que é que a gente vê desse belo depoimento e dessa bela explanação que ele faz? Primeiro, mostrar que o futebol é difícil, não é de tanto encanto, como se as pessoas passam isso. Talvez a criança crescendo no sonho, ela não percebe que tudo isso é muito bom, muito bonito para os que dão certo. Para os que não dão certo, realmente não é uma coisa interessante de acontecer. Então, parte a responsabilidade dos clubes e do futebol como um todo, porque esses percentuais são baixíssimos, até inacreditáveis esses percentuais. Baixíssimos, e para que esse percentual aumente, é necessária a colaboração de uma série de coisas. A parte da família, não jogar expectativa, cobrança, responsabilidade exagerada para a criança, mas também dos clubes e do futebol como um todo.
a base está se tornando difícil. Então, no futebol brasileiro, por exemplo, a quantidade enorme de estrangeiros jogando tira espaço de jogadores da base. Então, a gente vê uma quantidade grande. Me interessaria saber quantos jogadores estrangeiros estão nas reservas da Série A ou na Série B. Então, tem muito jogador reserva. E jogador que entra pouco até. E jogador que poderia dar seu lugar a um jogador da base. Então, a base está sendo subjugada. O Nordeste está perdendo espaço, porque o jogador Nordeste é o menos visto. Então, está vendo aí Hércules agora, o jogador se destacando no Fluminense. Então, um jogador nordestino, Eric Pulgas, entendeu? Então, a gente tem grandes talentos na Série A que tiveram um começo difícil e eles poderiam hoje não estar nesse sucesso. Então, eu acho que o futebol brasileiro tem que olhar como um todo, até como lado social. Fazer com que percentuais como esse, que são inacreditáveis até de entender e de acreditar nisso, a gente precisa com que o Brasil como um todo. A gente fala aqui em CBF, fala na família, fala nos clubes, todos erram, todos têm parcela de erro. E isso resulta numa divisão de base improdutiva diante desses números que realmente são absurdos. Pedro, A gente estava até conversando sobre isso essa semana, sobre, de fato, a complexidade que existe na base, né? O jogador de futebol, as pessoas, no geral, só veem a parte do glamour do futebol. E quem não vive, de fato, a base, não compreende que muitas vezes o menino sai de casa ali com 12, 13 anos e nunca mais volta porque o resto da vida dele é dedicado ao futebol. O menino com 12 anos tem que aprender a lidar com a frustração de uma dispensa. Às vezes não entende o que está acontecendo ali, não tem o colo do pai e da mãe, porque saiu de casa em busca de um sonho. Está morando na casa de um tio, de uma tia. Então, o futebol, e principalmente o futebol de base, é muito difícil. E é difícil porque a gente está falando de crianças, né, que têm sonhos, de famílias que precisam, muitas vezes, abrir mão ali do convívio para que o menino siga em busca de um sonho que pode mudar a vida deles. Mas tem que ter muito cuidado com essa ponderação, né? Porque o jogador de futebol é um ser humano, como qualquer outro. Mas a vida dele não é como a dos outros. Um menino de 13 anos que está na base de um clube não tem a mesma vida de um menino de 13 anos que está ali na escola brincando com os coleguinhas. Ele vive em um ambiente que não permite isso a ele. Muitas vezes um menino de 19 anos, enquanto um colega tá em uma festa ali curtindo Ano Novo, o outro está ali dentro de um ônibus viajando para a Copa São Paulo. Então, o jogador de futebol de base não tem uma vida comum como a dos demais. Então, eu acho que é um papel muito interessante e importante do clube minimizar esse prejuízo, né? Porque senão, de fato, a minoria consegue, de fato, chegar na nata do futebol. Então, esse restante que não chega precisa, de fato, ter um plano B e o clube tem que incentivar isso, né? o clube e talvez o próprio governo, né? Porque o futebol brasileiro é um patrimônio nosso, né? E tem que ser tratado também pelo governo brasileiro, entendeu? É importante que o governo se atenha e não veja o futebol brasileiro e o futebol de base simplesmente como sendo uma brincadeira de criança, em que, na realidade, vários atletas eles vão abrir mão da sua vida normal e vão ser enfeitiçados, vão ser viciados pelo futebol, né? E quando chegar com 19 anos de idade ou 20, e é natural isso, São descartados. Gustavo chega e vai com todo jeito, vai explicar, infelizmente você não vai poder continuar com a gente, você vai ter que buscar um outro espaço, porque aqui a gente não tem como lhe absorver, isso é natural. Com todo jeito, se tiver um projeto bacana como o Se metrô. for, exatamente. Mas aí o que é que acontece? Esse menino, ele saiu de 13 anos de sua casa, ou até 12 anos, porque alguns são
antecipam essa saída, a própria lei, né? Porque teoricamente só com 14 você poderia ser alojado, se afastam totalmente da vida normal e passam a criar esse sonho e muitas vezes vai para 22, 23, 24, 25 para falar, não dá mais. Não dá mais, e aí o cara vem, e agora, cara? Porra, eu não estudei o suficiente, eu não sei fazer outra coisa. Então tá aqui a dica para você. A gente apresentou esse vídeo aqui do Euler. Eu não sei se você está vendo esse corte já um pouco mais para frente, mas se estiver vendo, volte atrás, dê uma olhada, a gente vai deixar isso aí, porque futebol tem que ser encarado, futebol de base, como um projeto de vida. Não é necessariamente, é uma consequência de um projeto, é uma consequência de um projeto de vida. Não pode ser um projeto fechado, né? E também, Gustavo, vem aqui uma responsabilidade, o projeto de vocês é um projeto novo, né? Sem dúvida nenhuma. Eu sei que tudo impacta em investimento e despesa, né? Mas é extremamente importante que os clubes façam essa gestão, porque se trata de crianças. A criança não sabe decidir, o pai está doido para que o menino seja jogador de futebol, entendeu? Então é importante que se tenha no clube, né, outras atividades que não deixem o menino cego, sabe? E que de alguma forma a coisa dando errado no futebol, ele consiga galgar um outro projeto. E quando lá no início eu falei de um problema de governo, porque o próprio governo teria que ter essa preocupação de amparar esses guris que não deram certo, de alguma forma. Porque na medida que o governo está permitindo que isso aconteça, ele também passa a ser responsável, de alguma forma, amparar esses meninos que tiveram um atraso. Não é simplesmente voltar para estudar, não. Isso não é só o necessário. Eles vão ter um atraso, não é? Não sei se cognitivo, mas certamente na sua formação profissional, que a maioria, Euler mostrou os números aí, a imensa maioria, não é a maioria, né? É a imensa maioria, entendeu? Então você está criando um craque, 2 craques, e você está criando 1000 garotos frustrados. Então a maioria se frustram. Então esse amparo tem que partir do próprio governo e, a meu ver, também do próprio clube, dentro, lógico, de um planejamento. Reginaldo, eu vou me ater a na verdade, a 3 pontos que vocês falaram. 2 que o professor Mota falou, que eu acho que a gente tem influência muito. O segundo é essa parte do governo. E primeiro eu começo por um número. A mesma quantidade de atletas que a gente exporta é a mesma quantidade de atletas praticamente que voltam para o Brasil. E o maior motivo deles é que isso eu escutei lá de alguns treinadores portugueses. Tem muitos brasileiros que atrapalham o treino, porque não conseguem entender o treino, entender da forma cognitiva mesmo. Tipo, corra pela diagonal, e o menino fazer o que é diagonal. Vocabulário simples. Isso é escola. Isso é você aprende na escola básico. E aí o governo tem muita influência nisso. Né? Mas isso é um assunto que a gente vai falar mais para frente. Outro número importante, Pernambuco, por exemplo. Isso é dito pela Secretaria de Esporte do Estado de Pernambuco. A cada R$1 investido no futebol, voltam 6. Né? A grande arrecadação que o governo vai ter agora com a normatização e a legalização dessas bets. Onde é que esse dinheiro vai ser investido? Deveria ser investido na educação. Sim. Né? Principalmente baseado nesses atletas que jogam futebol. Né? Isso no esporte. Ou no esporte em si. Também. Então, isso precisa ser discutido e talvez a gente tenha a ressonância de falar. Mas tem 2 coisas que eu acho que a gente tem 2 ressonâncias que a gente discute isso muito na base. Provavelmente vocês conhecem o movimento de clubes formadores. Né? O João Paulo foi presidente várias vezes. Hoje eu estou diretor lá. Mas uma coisa que a gente precisa resolver no futebol do Brasil, e acho que a CBF está sensível a isso, que o maior problema do futebol do Brasil hoje é estrutural. E aí eu vou dar 2. Primeiro é o calendário, o ranking do futebol brasileiro. Não podem a base ter o mesmo ranking do futebol profissional. Isso é uma anomalia. Com certeza. Por exemplo, hoje disputou-se o Campeonato Brasileiro de Série B e o Sampaio Corrêa jogou.
porque estava melhor ranqueado que o Retrô. Porque o ranking do futebol profissional é baseado nos últimos 5 anos. A gente jogou há 5 anos, então a pontuação da gente ela tende a ser menor do que o Sampaio Corrêa. Matematicamente. Aí vai ser escolhido para jogar a Série B do Brasileiro. Nada contra o Sampaio Corrêa, nada, eu nem conheço, estou dando um exemplo. Né? Aí o Retrô tem investimento de certificação, gasta alguns milhões de reais na base, tem preocupação com parte física, nutricional, pedagógica, e ficou de fora porque não tem ranking. E quantos Retrô tem por aí? Que cessam o investimento na base porque não tem ranking no profissional. Porque você pega um investidor, se ele vai investir na base, ele vai querer um retorno. Para ele ter o retorno e para vender o produto dele, ele precisa de uma vitrine melhor, que são as competições nacionais. Mas eu só vou ter vitrine melhor nas competições nacionais se o ranking do profissional ele tiver ranqueado para jogar. Aí você cessa o investimento da base. Exatamente. Isso a gente precisa ter muita preocupação. Isso o movimento já discute, a CBF já está sensível a isso. Não é fácil, a gente entende, mas isso precisa ser retomado de uma forma mais forte e isso precisa ser resolvido. A gente passou agora 25 dias em Portugal. Eu assisti o futebol português desde o distrital até jogos de Champions League. E aí reforça ainda mais minha tese. Um dos problemas do futebol brasileiro, por o país ser um país continental, é estrutural. Eu arrisco a dizer, se a gente melhora a estrutura do futebol do Brasil, a gente tem 10 Copas do Mundo. Creio que sim. Por quê? Distrital são os estaduais deles. Tem 10 meses de competição. Lá ele tem sub-15, 17, 19, 21, 23, Liga Revelação. A gente aqui, nos primeiros 4 meses do ano, jogam, 600 times estão jogando. Acaba os estaduais, só jogam 124, que é as 4 divisões do Brasil. E aqueles meninos que você falou, que amadurecem com 20, entre 24 anos, que são bons jogadores, se perdem. Muito. Que o processo de formação agora no Brasil, ele é muito mais precoce. 19 anos, ele não pisou no profissional, já não serve mais. Antes disso. E às vezes tem muito bom jogador que se perde pelo caminho. Então, se a gente E tem jogador que matura depois. E se a gente estrutura melhor o futebol brasileiro em relação a calendário, a outras competições, é bem verdade que a CBF talvez, na América do Sul, é a única que banca as competições. E a gente tem crescido muito nisso. Isso é verdade. Hoje a CBF aumentou a Copa do Brasil Sub-20, vai para 64 times. Já tem brasileiro série A e B, é um avanço. Já tem Campeonato Brasileiro Sub-17 e ela banca tudo isso. E não é fácil. Por aí quem banca são os clubes. Eu sei que isso é... Mas o Brasil ele tem um potencial enorme para a gente ter, 6 divisões. Sim. Dizer que a última divisão só joga em uma Liga Revelação, se são atletas de 2000 até 23 anos. E aí, se a gente não estrutura melhor isso, vários atletas que têm potencial de virarem, não viram, se perdem pelo caminho. E eu vou dar um exemplo. Ninguém conhecia Tiquinho Soares antes dele explodir no clube. E Tiquinho Soares vai amadurecer com 23, 24 anos. Quantos Tiquinho Soares tem por aí? Júnior Santos. Júnior Santos, do Botafogo. Júnior Santos, a gente levou para uma observação lá em Birimbau, a terra de Rivelino Grilo. No passado, um parceiro meu, Sandro, para quem eu mando um abraço, catarinense, que juntos levamos o William Santana para o Japão, um jogador nosso. Ele estava passando aqui na Bahia com o Yusuke, que era um parceiro dele lá no Japão, e falou: Reginaldo, a gente está passando aí na Bahia, você consegue fazer alguma coisa aí para a gente dar uma olhada? Eu falei: fala aí o que você quer que a gente faz. Aí nós fizemos, não foi nem em Birimbau, foi em Amélia Rodrigues, porque o campo de Birimbau estava com problema, e aí fomos para Amélia Rodrigues. Nesse dia, Júnior Santos não tocou na bola. Ele, na verdade, ele não foi bem. E aí, naturalmente, não foi selecionado. Passado 3 anos, mais ou menos, Sandro liga para mim, no aeroporto, junto com o Júnior Santos. Falou: Reginaldo, e uma coisa. Júnior Santos estava naquela observação que nós fizemos aí no interior da Bahia. Falei: tava, cara. Mas nesse dia ele não foi bem. Porra, tá do meu lado aqui, tô levando ele pro Japão agora, comprado por X. Quer dizer,
quantos tem por aí que Tem se muitos. perde por essa. É só resolver essa parte estrutural do Brasil. Mas é por isso que a gente aqui sempre comenta em relação à questão da CBF. Não é pegando no pé e não é nada pessoal, entendeu? Claro. Não é nada pessoal, não tem nada a ver. Mas é inevitável, porque se a É gestão porque ela é a grande entidade que é a comanda o grande futebol idade, do Brasil. entendeu? Então, eu acho que tem que sentar e não é só bancar os torneios. Você tem que, na verdade, parar para organizar, porque são coisas que são óbvias, né? Não é que eu não sou mais inteligente que ninguém, Mota, nem Pedro, o próprio Riva aqui quando estava com a gente, sempre a gente falava isso, mas a gente não vê uma atitude para mudar, entendeu, Gustavo? Mas, Reginaldo, eles estão sendo sensíveis. Agora mesmo, o presidente Sami já, imediatamente assim que tomou posse, já retomou a Copa do Nordeste Sub-20, que estava há 3 anos sem ter acontecido. Ótimo, Hoje a gente já estreia, já dia 6, já é mais um campeonato onde ótimo, a ótimo. garotada de Sub-20 joga. Então, no movimento, eles já sinalizaram que querem rever a história do ranking, já estão sensíveis a isso também. Eu acho que a gente vai ter grande avanço. Não, já teve, inclusive, que o Vitória, inclusive, subiu, né? Essa é a Série B do brasileiro. Já Vitória teve, só foi um falar. avanço, de avanço, fato, já foi um é um avanço, de Mas fato. o grande problema é que a solução para um país continental, país pobre, e que tem uma quantidade enorme de pessoas que sonham através do esporte e do futebol, é que teriam vários responsáveis também. Por exemplo, a gente está falando da CBF, concordo plenamente. A CBF, hoje, um segmento importante, a gente fala sempre aqui, a gente repete, a depender de situações. Você está dando informações boas aqui e é uma pessoa totalmente antenada, inteirada das coisas de base no Brasil. Então, você vê, o Salvador não tem uma Secretaria de Esportes. O Estado da Bahia não tem uma Secretaria de Esportes. O Ministério dos Esportes não funciona. Não funciona. O que é que o Ministério dos Esportes faz pelo esporte? Uma quantidade enorme desses frustrados que não vencem começam sua tentativa através das escolinhas. Quantas escolinhas tem em Salvador, na Bahia, no Brasil? Ninguém sabe. As escolinhas precisavam de mais apoio, de mais fiscalização, entendeu? De mais compreensão e de mais informação para que eles possam dar aquela educação inicial, aquela orientação inicial adequada. E de forma que o Brasil peca no início. Os atletas começam mal, são pendeiras, são situações complicadas. Ele foi julgado, o Júnior Santos, numa avaliação. Ali ele não jogou bem, entendeu? Ele foi injusto em ser revelado, mas também não ia aprovar se ele não foi bem. Sim. Então, a grande realidade é que o Brasil não leva a sério o futebol. O Brasil não se preparou para ser o melhor futebol do mundo. No momento que ele foi o melhor futebol do mundo, ele não estava preparado para isso. Então, a gente vê lugares que revelavam jogador já não revelando. O Nordeste tinha a pureza, entendeu? Da pobreza. A pobreza fazia com que os jogadores tivessem um ambiente de rua, dele ser espontâneo, dele ser desinibido, dele serem macacos assim velhos, entendeu? Puta velha, como se diz. Então, o jogador hoje, ele chega e não sabe o que é uma diagonal, entendeu? É cultural e, ao mesmo tempo, ele devia aprender isso no futebol, porque é uma situação e um termo muito usado no futebol. Então, a gente fica assim intrigado, porque a gente não vê um esforço. Eu me apego em Salvador, por exemplo, tinha uma Copa Dente de Leite aqui que tinha 100 clubes. Os clubes grandes jogavam nos bairros distintos. Era uma competição tradicional que revelou muitos jogadores. Hoje já não tem mais. Então, o que é que a Prefeitura de Salvador faz pelo esporte? Campo sintético? Que os adultos jogam mais do que as crianças? Então, isso garante que haja uma melhoria no futebol com os campos sintéticos, que são mais de 80 campos sintéticos foram feitos em Salvador. Não é ruim, não, é bom.
tira até um pouco da arte, da É habilidade. verdade. Entendeu? Porque o Sou menino muito é obrigado fã, a não, jogar viu? chuteira society. Não sou muito Entendeu? fã, não. E era bom se tivesse o campeonato descalço. Né? Pedia João Paulo para fazer lá em São Paulo. Campeonato de jogador descalço. Então, é muita coisa que tem. E a gente não pode se assustar com muita coisa. A gente tem que abordar. Nós estamos falando aqui. Então, você teria que cadastrar todas as escolinhas que tem, por exemplo, em Salvador, visitá-las, ajudá-las para que elas pudessem efetivamente orientá-las no sentido de que não pode ficar preocupado só em disputar competição e ganhar jogos, e tem que formar, tem que ensinar a cabecear, tem que ensinar a chutar. É igual à educação hoje. A educação hoje é ruim. A gente recebe assim. E a base mas, dela. Como eu faço para entrar em seu clube? Faço com 2 S. Entendeu? Então, erros assim, que a gente sabe que o português não é bem ensinado nas escolas. Os jogadores vai escrever pré-leção, aí bota pré-leção, como se fossem 2 palavras separadas. Então, a cultura cai na sua qualidade, porque caiu a qualidade de ensino. Não adianta ter escolas que dê comida, dê tudo, mas a educação faz caligrafia, faz cópia, faz ditado, faz dissertação, acabou tudo isso. E infelizmente, isso tem muito a ver com o homem, com o gestor, com quem está na frente. Não estou falando aqui de política. Não. Eu não estou falando de partido A, B, C ou D. Eu estou falando da falta do verdadeiro planejamento, porque hoje, como o Mota colocou aí, na realidade, a gente tem, de certa forma, o Brasil tem até criado infraestruturas, sem dúvida nenhuma. Hoje, no Brasil, nós temos muito mais quadras cobertas do que se tinha no passado. Nós temos Mais arenas. muito mais. A infraestrutura melhorou bastante, mas não adianta focar só na questão da infraestrutura se você não focar no homem, na pessoa, no gestor, na estratégia, na filosofia, entendeu? Isso é extremamente importante. Você tem que ter o norte. E esse norte, num determinado momento, ele muda, entendeu? Por força das circunstâncias, porque a própria economia mudou, né? Existe uma série de coisas aí que faz com que você tenha que redirecionar e dentro de um projeto, quando ele é bem feito, você tem um período para você fazer essas aferições e ver que novo caminho tem que tomar, né? E o professor E a gente está Mota sentindo falou, essa falta. Viu, Reginaldo? Uma coisa interessante, quando ele fala Ministério do Esporte, Secretaria do Esporte, geralmente esses órgãos que deveriam olhar o esporte e o futebol, por exemplo, que a gente está falando, eles são tratados como moeda de troca política. Sim. Aí coloca um cara que não tem nada a ver com o negócio. Normalmente. Infelizmente. E não vai saber para onde vai. Infelizmente. E o que você falou sobre as escolinhas são pertinentes. Veja, já a gente vai construir... Elementar. E é o básico, né? O básico. Se a gente vai construir um prédio de 50 andares, o que é que a gente vai gastar mais dinheiro? É na fundação, na base. Então, se a gente quer ser o melhor futebol do mundo, a gente tem que investir lá. E quem começa são esses caras da escolinha. Quem está lá com o projetozinho dele dentro da periferia, dentro da comunidade. E às vezes esse cara não tem nem estímulo para estudar, fazer um curso de educação física. Porque não são nem olhados, não são nem cadastrados, às vezes não sabem nem que existe. Sem dúvida. Gustavo, esse cara, talento, às vezes. Tem talento. tem. ele faz rifa para comprar bola. É impressionante. Ele pega do salário dele, o cara recebe um salário mínimo, ele pega do salário mínimo, a mulher chateada com ele, porque sabe que ele é apaixonado por futebol, vai tirar alguma coisa ali para comprar um jogo de short, um jogo de poder os meninos, para comprar os cones. Entendeu? Pois é. Fazem isso. Isso no Brasil todo, em todos os estados E acontece. tenho certeza que isso é troco para qualquer prefeitura. Pelo amor de Deus. Isso é troco. Você está entendendo? E troco, inclusive, para o governo de uma forma geral. Claro. Então, se você tivesse um planejamento, claro que com dinheiro público, você tem que ter muito cuidado. Então, como o Mota falou, e a gente já vem falando alguma coisa, já há algum tempo, que fossem cadastradas, que fossem determinados parâmetros para que aquelas escolinhas pudessem receber aquele recurso, que fosse envolvido, inclusive, os próprios clubes, Claro. as betis, entendeu? Para se fazer esse fundo, mas que tivesse investimento direto na E a gente está escolinha. falando só do resultado esportivo, de formar menino. Aí Imagine o social. E o social que impacta. Quantos meninos daquele podiam estar nos lugares aí sem estar jogando bola, pensando em fazer besteira, Olha, usando droga? Está lá. eu vou mandar até parabéns aqui para o prefeito da minha cidade, Irará. Eu sou do interior da Bahia.
cidade gostosíssima. Sou até suspeito porque o pessoal fala que eu sou apaixonado por Irará, mas sou É um mesmo. nome bonito, E eu viu? elogio Irará. sempre, elogio sempre. Irará. Gostosíssima de morar. Pô, é pertinho, 1h30 daqui de Salvador. E esse rapaz é até um jovem que politicamente não se alinhava até com um grupo que eu sempre admirei na cidade, inclusive já ajudei de alguma forma, mas sempre de uma forma muito aberta, sem olhar esse negócio de partido. Mas, depois de eleito, esse rapaz, ele tem feito assim, um trabalho maravilhoso no esporte, Mota. Botou as quadras para funcionar, várias quadras lá sem. Botou campeonato, agora, inclusive, está recebendo o Juazeirense como sede lá para disputar o Campeonato Baiano Sub-15 e Sub-17, entendeu? E simplesmente por um simples raciocínio. Velho, na medida que a gente faz gerar o futebol amador, faz acontecer o futebol amador, o esporte de uma forma, naturalmente, quem vai estar ali na arquibancada, vendo aqueles jogos, vendo aqueles campeonatos, eles vão passar a ter um novo ídolo. É o menino que se destaca naquele jogo. E se aquela menina, aquele coleguinha, não tiver aquela referência lá dentro do campo, na falta desse ídolo, ele vai ter um outro ídolo, o chefe da boca de fumo. É verdade. Então isso é muito óbvio, entendeu? Isso é uma coisa simples de perceber, sabe? Porque aí, na verdade, o ídolo vai ser aquele cara que vai estar com o correntão, com o relojão. Mas, entretanto, se tiver investimento no futebol, o ídolo vai ser aquele menino que fez o gol de bicicleta, que fez o gol de falta, que deu aquele drible, que está sendo ali elogiado pelos colegas que estão ali na arquibancada. Então, você consegue fazer a verdadeira inversão e traz um resultado social maravilhoso. Eu culpo muito que uma grande parcela é culpa do governo mesmo. Que não tem Felizmente, independente de partido, de qualquer coisa. Muito, eu acho que tem que ter esse dinheiro arrecadado na betting, que é uma fortuna, podia ser direcionado para essas coisas. Porque você não só tem um impacto do esportivo, você tem impacto social gigante. Muito grande. Gigante. Pedro, você pode colocar para a gente aí o próximo vídeo? Eu queria até saber qual é a idade, existe uma idade? Como é que os estudos avaliam isso? Como é que sabe que a idade tal é a idade certa? Boa pergunta, espetacular. Olha só, vou te explicar e para todo mundo, e é facílimo entender. Vou te contar. Quando os bebês nascem, olha só, eu vou te falar do quê? Do desenvolvimento do cérebro do bebê, e aí você vai entender absolutamente tudo. Que idade que a gente pode dar ao celular? Olha que legal. Quando os bebês nascem, tá? A gente nasce com milhares de celulinhas que são nossos neurônios, e esses neurônios, eles têm um cabinho, que nem um fiozinho mesmo, que tem que se conectar, tá bom? E aí, essas conexões chamam sinapses, tá? Então, você nasce como se fosse assim, um computador inteirinho, cheio de fio, não conectado, e que depois que você nasce, tem que conectar. Olha que legal. Então, você vai fazendo assim, cloc, 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 cloc. O que promove o desenvolvimento dessas sinapses no bebê, tá? Isso chama neuroplasticidade. O que promove, olha isso, em primeiro lugar, é o vínculo afetivo que a criança tem, o bebê tem, pai, mãe, cuidador. É o sentir-se pegar, é o sentir-se acolhido, a pele, olho no olho, leite materno, ouvir música, sentir textura, sentir a grama, ouvir som, né? Ouvir uma música. Isso tudo vai fazendo você conectar. Acredita que um bebê faz 700 sinapses por segundo quando ele é estimulado? Então, quanto maior a sua rede neuronal, você falou que tinha uma rede de apoio, quanto maior é a tua rede de apoio, a tua rede neuronal, melhores vão ser suas capacidades lá na frente. Agora, até quando essa rede neuronal se forma? Aí é que está, 2 anos, no máximo 5, um pouquinho mais. Mas até 2 anos, Daniel, é que tudo isso está acontecendo, entendeu? É o tal dos 1000 dias ali, que são importantíssimos, né? Já li muito sobre isso. Exatamente isso. Entendeu? Então, até 2 anos isso tudo está acontecendo, onde você desenvolve todas as suas conexões. A cabeça de um bebê, né? Você deve ter medido a cabeça dos seus filhos, cresce assim, ó. Faz parte da avaliação do pediatra, né? Eu lembro 10 centímetros, tá bom? Em 6 meses. Para crescer mais 10, quanto tempo leva? 15 anos. Quando seu filho tiver entre 2 e 7 anos,
Os cientistas dizem que ele está na chamada janela de genialidade. Você vai se assustar com esse dado, mas eles chegam a produzir 1 milhão de sinapses neurais por segundo, para você ter uma dimensão da plasticidade neural de uma criança dessa. É uma fase em que eles aprendem idiomas, matemática básica, artes marciais, músicas de uma forma absurda, é quase nível Matrix, para você ter uma ideia. Nessa fase eles são verdadeiras esponjas de absorção de conhecimento. E os estímulos que você dá para ele aqui são muito importantes, porque quanto mais cedo a criança receber os estímulos adequados, maior potencial de desenvolver habilidades extraordinárias ela vai ter. Mas sabe o que é que acontece hoje? Logo nessa idade, os pais estão deixando 6, 8 horas as crianças na frente de uma tela, jogando Roblox. Meu Deus do céu, que desperdício absurdo. Eu tenho 4 conselhos para você que tem filhos nessa idade. Primeiro conselho muito importante: possibilite para ele o ambiente correto com os estímulos certos. Pouca tela, muita leitura, muita prática musical, exercício físico, brincadeiras imaginativas, subir em árvore, correr, brincar, dançar. Segundo conselho, sono e nutrição de altíssima qualidade. Em terceiro lugar, vínculos afetivos seguros. Ele precisa ter um bom relacionamento com o pai, com a mãe e ver no casamento dos pais um porto seguro para ele. E em quarto lugar, evite sobrecarga. Quando a gente fala de estímulos, eu não estou falando para você criar um super robô ou um androide. É simplesmente dar para ele uma infância normal que o possibilite desenvolver naturalmente, espontaneamente, os seus talentos naturais. Mas eu achei esses vídeos assim interessantíssimos. Esse segundo, até um pouco mais emotivo, o primeiro um pouco mais científico, mas me fez refletir, né, sobre algumas questões, inclusive até pensar sobre essa gênese do futebol brasileiro. Porque em algum momento o nosso futebol foi estudado pelos caras lá fora, né? É porque, pô, não é normal você conseguir ter tão bons resultados assim do nada, entendeu? De repente, pô, aquela seleção de 70, de 58, enfim, você vê um menino de 17 anos fazer o que Pelé fez naquele período. Então, por que que isso aconteceu? E os caras, a partir do momento que o futebol ele passou a ser visto como sendo algo muito importante no mundo pela publicidade que teve, né? Certamente se perguntaram, eu também quero chegar lá, né? E o europeu, ele já vem fazendo esse estudo, essa busca já há algum tempo, né? E aí eu me deparo com essas informações, eu sou leigo nesse assunto, né? Eu achei isso interessantíssimo. Na primeira reportagem, quando fala que a nossa formação neural, que vai determinar o nosso cognitivo, que vai determinar, inclusive, a eficiência no futebol, na eficiência em qualquer outra atividade esportiva ou não, né? Ela, na verdade, ela passa a ser acelerada na medida que você tem, nessa idade de 0 a 2 anos, que ela até corrigiu que poderia ser de 0 a 5 anos, não é? Afeto, contato, carinho, tato, não é? E aí, calor. Aí eu pergunto, fazendo uma reflexão, isso tem a ver com futebol? Claro que tem a ver. Porque no mundo ocidental, nós já temos isso por característica. Nós nos tocamos, nós nos abraçamos, né? Nós, no nordestino, por acaso, nós nos expomos com uma facilidade muito grande. Nós não temos receio de nos apresentar, de falar, de provocar. Mas a gente vê isso acontecer na Europa? Não. A cultura europeia já é uma cultura mais fria. A asiática, do mesmo jeito, né? Eles têm aquele perfil extremamente organizados, né? Mas nessa parte emotiva, de contato, eles já se distanciam, né? Então, eu até coloco para reflexão e coloco, inclusive, para as pessoas que estão nos assistindo, que, inclusive, têm conhecimento científico e fazem estudos, seria isso, talvez, uma justificativa para que o brasileiro tivesse essa predisposição ao futebol, o fato de o nosso próprio clima, a nossa própria formação tenha contribuído para que essas sinapses que nós temos no nosso cérebro
pudessem ter uma formação tal que nos dessem uma habilidade maior do que em outros países. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas aí já vem uma outra situação, já no segundo vídeo, que inclusive a gente já comentou alguma coisa, né? Falando dos 0 a 7 anos, que é justamente a questão de você inibir o crescimento do jovem pela exposição de telas, né? E não só pela exposição de telas, pela falta de você ter atividades que venham facilitar o seu próprio cognitivo, né? Então, são pontos que, de certa forma, eu creio que, como a tecnologia tem se desenvolvido de uma forma acelerada e sem uma certa regulamentação, a gente está vendo, por exemplo, aqui na Bahia, as escolas com muita dificuldade para proibir ou fazer acontecer a lei, que seria evitar que os alunos possam ter acesso a celular dentro da sala de aula. Uma possibilidade muito grande inclusive, a Secretaria de Educação fazendo vista grossa, expondo, inclusive, os professores. Hoje, os jovens, eles estão muito refém do imediatismo, de só olhar imagens e vídeos com inteligência artificial, com verdades que não são verdades, que são verdadeiras mentiras. Na vida real não é aquilo. A vida real não é daquele jeito. E, por conta disso, você deixa de ter um desenvolvimento cognitivo que era necessário não apenas para o futebol, mas para todas as áreas. Estamos criando crianças extremamente superficiais e preguiçosas para pensar. Elas não têm, porque o atleta que vai ter a coragem para tentar um drible, ter uma tomada de decisão num determinado jogo, não é só no jogo. Isso já vem da origem dele, da gênese dele, porque, de alguma forma, ele foi estimulado a ter aquela atitude. Mas se a gente está criando robôs, se a gente está criando meninos mimados, como a gente vai ter dentro de campo atletas que tenham uma definição? Todos vão jogar de uma forma mecânica iguais. Peço perdão até porque eu fui muito prolongado na minha análise, mas eu queria fazer essa reflexão porque é um tema que me interessa muito. Reginaldo, isso tem muito sentido que você falou. E aí eu vendo o vídeo, eu não desconhecia essas informações, mas vendo o vídeo, e isso reforça a nossa estratégia lá de captação. Tinha uma coisa que a gente percebia muito, além de ser muito custoso, dava muito resultado. A gente concentra a nossa captação no Nordeste do país muito pelo fato do menino sentir saudade de casa. Imagina o menino que está no Sul, no Rio Grande do Sul, sente saudade de casa. Para você, às vezes, resolver isso, é caro. Pega um avião, é custoso de tempo. É custoso de tempo. Então, a gente ali em Recife, é fácil resolver esse tipo de problema. Então, você pega um ônibus, às vezes gasta R$200, o menino passa 3, 4 dias em casa, ele volta renovado. Então, isso tem muito sentido em relação a isso. Ele volta, parece que é outra pessoa. Outro menino. Às vezes, você passa uma semana treinando, você acha que ele nem sabe jogar, então, porque esse menino está aqui. Ele vai em casa, volta 3 dias depois. Parece que fez mágica. Então, isso tem muito sentido no que ela está dizendo, né? O afeto, o cuidado, o pegar, o ver, o olhar no olho. E legalmente o clube tem que fazer isso, né? Promover esse contato com a família, mas pra gente não é mais fácil. Então, por que eu vou me endanar para jogar atrás do Rio Grande do Sul e podendo resolver esse problema? E se você vai pregar os números disso, eu gosto muito de números, que minha formação é essa, da exata. Qual é a sua formação? Eu sou cientista da computação e sim, sou administrador também, sim. Então, aí você vai nos números. Quais os grandes jogadores que jogaram as grandes ligas de futebol, né? Champions League? Você vai ver ter um número extremamente relevante de nordestinos. É onde tem o talento ainda. É onde tem os campos de várzea, é onde tem a praia, né? É onde tem o maior número de comunidade, a pobreza, como o professor Mota falou,
que faz com que o menino tenha aquela diversão do jogar bola, ainda sobe em árvore, ainda joga capoeira, ainda brinca de peão. Né? No Sul não tem muito mais isso, né? Porque você não tem esses espaços mais sociais. Tá? Sim, é Então, verdade. por isso que a captação da gente, ela não é exclusiva, mas ela 90% é feita no norte e no nordeste do país. Eu acho que eu não tenho dúvida nenhuma que vocês vão ter bons resultados com isso. Vocês, em pouco tempo, já têm números, os números que você apontou para a gente aqui é muito Os bom, números são interessantes. mas que na verdade, futebol é investimento de longo prazo. Agora que o ciclo da gente vai fechar agora, né? Nessa geração 2004. Esse ano. Vocês têm quanto tempo de... São 6 anos de temporada profissional, de trabalhando de forma profissional. Eu acho ainda que o ciclo ainda vai demorar, né? Ainda vai demorar, mas eu digo para não que não tenha acontecido, Claro. mas eu acho que sempre a gente imagina uma grande negociação internacional. E ainda tem jogadores que nesse processo vocês vão ganhar o mecanismo de solidariedade, a formação, direito de formação. A gente já tem 2 que já jogaram na Série A, né? Um já fez gol, que foi o Tevez, Gabriel, um Cruzeiro ano passado, a última rodada ele joga e faz um gol contra o Juventude, 1-0 o gol dele. E ele é emprestado agora para o Atlético Paranaense, está jogando. Ele é 2006 ainda. E o Michael Kessler, que é o lateral esquerdo do Vitória, que já está no 6º jogo, também a formação da gente. Ótimo. Fora os outros que estão jogando, os brasileiros da categoria ainda, né? Das suas categorias. Mota, esse vídeo também mostra para a gente uma coisa, que o futebol, a gente critica a precocidade, você até comentou isso, mas o futebol, ele tem que começar cedo, só que num formato diferente. Né? Claro. Você tem que começar já cedo, já com 2 anos, com 3. Eu vi um depoimento de uma pessoa que disse que se Pelé fosse filho de um casal de médicos, ele não seria o maior jogador do mundo e não seria, quem sabe, nem o jogador. É interessante, os pais que tanto estão se inserindo no futebol, os pais dando opinião, reclamando, sendo um técnico auxiliar do filho, os pais têm importância no início da vida da criança. Os estímulos que são importantes. Pelé não estaria descalço, ele não jogaria bola, ele não teria aquela liberdade assim de jogar pelada, entendeu? Ele ia estudar talvez música, na hora que tivesse um chuvisco ele ia ser protegido para não pegar gripe, ele ia ter os cuidados de um casal filho de médico e ele não teria os estímulos direcionados para ele ser um grande jogador de futebol. A família pode ajudar muito e nós que estamos coletando essas informações todas a nível de uns futuros lançamentos que nós vamos fazer, a gente percebe que a família pode ser de grande valia na iniciação da vida do garoto. O menino com 1 ano, com 2, com 3, ele já tem que exercitar trabalhos, entendeu, de psicomotricidade, trabalhos de brincadeira, de energia, de estímulo psicológico. Sem aprender o futebol ainda. Sem aprender o futebol ainda. Então, a família já pode dar a ele. Então, quando um sambista de uma escola de samba com 1 ano leva o filho para um ensaio, já para fazer. Então, e a gente viu no Mundial de Clubes aí, do turista do Brasil, já com um menino de 2 anos assistindo, você está estimulando ele a gostar de futebol. E se você estimular ele cientificamente, com todas essas coisas, ele terá mais facilidades. Quando eu via o programa The Voice Kids, você via, às vezes, perguntar a um pianista como é que ele começou. Ele disse, minha avó me deu um piano com 4 anos de idade, com 3. Então, a gente subestima que a criança nessa idade não tem a importância. Dimensão de cérebro, tem coisas que são formadas no início da vida para toda a vida. E de forma que o esporte, então... Você viu aí, quer dizer, você com acho que até 2 anos, você tem um crescimento de 10 centímetros no cérebro. Depois demora 15 anos. Depois demora 15 anos para ter mais 10. Então, muito claro que essa formação neural é feita no início. E ali, né? Aquele momento ali é extremamente importante para você formar
os diversos talentos. Depois vai se definir se o talento é na música, se é no futebol, se é na matemática. Mas se o pai der o estímulo correto, né, você vai estar abrindo uma janela de oportunidades para que seu filho... Ó, o programa aqui não é de pediatria, não. Viu? Mas futebol tem tudo a ver com isso aí. Claro. Tem tudo a ver com isso. Eu vou pedir a Pedro... O Pedro, advogado, quer falar alguma coisa sobre... Não, eu concordo, assino embaixo de tudo aí. Pedir a Pedro para... que tem, é um segmento, inclusive, da ideia. Primeira coisa, coloca teu filho no esporte. Fim. Segunda coisa, coloca ele numa atividade que ensina ele a ter garra. Tem uma autora chamada Angela Duckworth, ela escreveu Garra. Eu sugiro que você leia. E é uma pesquisadora que ela diz o seguinte: as pessoas que mais conseguem esses resultados, elas têm mais garra. E garra pode ser ensinada. E aí ela fala assim: eu te dou 3 estratégias. Pega seus filhos e faz assim, ó. Escolha uma tarefa para fazer que você não vai desistir em 1 ano. Ah, cara, então toca piano. Essa tarefa tem que ser difícil e você que escolhe. Isso é um exercício de garra. Então, por exemplo, eu vou escolher piano. Piano. Por quê? Porque é difícil, mas eu gosto. Ela fala: então, tá aqui um contrato que você não desiste desse piano até 1 ano. E aí isso te ajuda. Ensine garra, coloque no esporte e ensine confiança para essas crianças, para o seu filho. Gustavo, garra e futebol tem tudo a ver. Muito, Né? muito. E tem a ver com a questão psicológica, formação mental, né? Fortalecimento mental. Aí eu te pergunto, você acha que um garoto que o tempo todo ele é reprimido pelo pai, ele vai conseguir ter garra? Ele vai conseguir ter iniciativa? Qual é a sua opinião? Reginaldo, eu me surpreendi nesse vídeo que eu achei que garra não era um negócio ensinável. Eu acho que era alguma coisa comportamental que você se desenvolvia. Né? Eu acredito muito que a necessidade que você tem de conseguir alguma coisa que você quer muito, eu acho que desenvolve... Motivação. É a motivação. Motivação. Mas você precisa ter a cabeça muito boa para entender que essas situações elas não podem lhe parar. Por exemplo, o fato de meu pai me reprimir, eu não preciso parar e entender que isso é algo que me pare para atingir alguma coisa. E, às vezes, para um menino entender isso é complicado. Porque ele é menino. Porque ele é criança, exatamente. Então, eu acredito muito que nada pode ser motivo e desculpa para a gente conseguir atingir alguma coisa. Ah, eu tive uma infância que meu pai era alcoólatra. Em algum momento da tua vida, tu tem que parar e entender assim: eu não posso me deixar parar por conta da situação que meu pai era alcoólatra. Isso não pode ser um inibidor para eu tentar alguma coisa. Concordo que tem até algumas influências negativas. O fato do pai dizer, reprimir o menino de alguma coisa, vai impedir. Mas vai chegar algum momento na vida dele, não só no futebol, mas porque ele vença na vida, ele tem que chegar para isso e dizer assim: ó, tá bom, parou. Eu não tem isso. Meu pai foi, agora eu tenho que construir minha história. E aí o professor, principalmente dessa iniciação dos garotos com menos idade, se ele quiser ser um jogador de futebol, ele tem que perceber um pouco disso. Por isso que aquele primeiro vídeo tem muito sentido, do tocar, do entender. Né? Por isso que os grandes formadores são os treinadores que conseguem escutar e entender o atleta. A história do o que é que foi hoje? Você não definir um menino somente pelo resultado daquela semana, daquele jogo. Né? Porque quem sabe jogar bola, ele não vai saber jogar bola. E às vezes você impacta o crescimento e o desenvolvimento do menino porque não entende o contexto social que ele vive. Às vezes ele sai de casa e a geladeira está vazia. Para uns é complicado, para outros é motivação a mais. Né? Para outros a geladeira está cheia, mas ele tem um problema com o pai e com a mãe que vive brigando. Exatamente. Então, se você não tem um pouquinho disso, até o gestor da base, para entender esse contexto, porque a gente tem várias histórias no ambiente de base. Muitas. Tem a geladeira cheia, tem uma geladeira vazia, tem várias histórias. As facilidades acomodam.
e as dificuldades estimulem, né? Então, tem a ver você cobrar a garra, você está ensinando o garoto a ter garra, porque ele também pode não ser estimulado a ter garra. E você vê ali uma espécie de competição com 2 garotinhos correndo, entendeu? Então ali ele já está desenvolvendo a ânsia do sucesso, do êxito, entendeu? Então eu acho que é um conjunto de coisas. Eu também não via assim a garra como uma coisa que se ensinasse, como se fosse uma coisa um Não, pouco também não vi. inata na pessoa. Mas as circunstâncias, o envolvimento, o entorno do menino pode influenciar, aumentar, desenvolver, entendeu? E eu digo isso por experiência própria. Para mim tem uma passagem para o meu filho, ele tem 9 anos, que eu acho que assim, agora mesmo eu quis que ele saísse e enfrentasse, ó, tu vai parar de jogar no retorno, tu vai para algum lugar aí Se e vira. te vira. Quero nem saber que tu é meu filho. E vira É a formação. para não ter essa facilidade que o professor Mata falou agora. Se vira. Mas com 9 anos eu percebi que ele era um cara que queria muito. Uma história simples. Ele queria muito, ele gostava muito de ver TV, as coisas, jogo. E aí entra no Extra, supermercado Extra, e de repente tem uma promoção. Promoção de uma TV 42 polegadas, de R$ 3.000 por 1.200. Daqui a pouco eu vou pegar a ficha aqui, o cara fazia assim. Aí eu, com ele, aí ele, pai, a TV, vamos comprar, eu quero essa TV. Eu disse, não, mas pô, vou pegar uma quantidade de gente. Meu amigo, quando o cara deixa a ficha, tá valendo, porque eu olho para baixo, ele tem 9 anos. Cadê, Miguel? Quando eu olho, ele estava no meio do povo, daqui a pouco ele volta no meio do povo aqui, pai, peguei a ficha. Agora que ele queria tanto e meteu-se no meio do povo, achei que ele vai buscar o que ele quer, porque é dele, não foi eu que mandei, estimulei. Eu acho que em relação à garra, sem dúvida nenhuma, existem várias habilidades que são inatas. Nós nascemos diferentes, nós somos pessoas diferentes, cada um nasce com seus talentos, mas existem talentos que podem ser desenvolvidos, podem ser potencializados. E nesse caso específico, eu chamaria a garra de entusiasmo. Eu acho que o pai, a família, na verdade é o primeiro treinador do garoto, independente de que aquilo aconteça para o futebol, ele tem nas suas mãos, né, o poder, e como ele se comunica com o filho, de criar esse entusiasmo e fazer com que o garoto ele se sinta capaz. Do mesmo jeito que ele pode, ao contrário disso, com a conduta diferente, ele pode desanimar o atleta. Como a gente fala de futebol como sendo um esporte de alto rendimento, a gente está falando de esporte de alto rendimento, Sim. em que você vai ter que ter, num determinado momento, aquele atleta ele vai ter que tomar uma atitude ouvindo 70, 60, 80 mil torcedores torcendo para ele errar, não é isso? Então, ele precisa, de fato, ele ter muito entusiasmo, ter essa força que o seu filho teve de se meter por debaixo para pegar essa ficha, independente da multidão que está acontecendo. Teve um caso, Reginaldo, agora da Aldeia Cup do ano passado, que para mim é um dos maiores exemplos. Eu até postei esse vídeo no meu Instagram, que tem muito a ver disso. Por isso que João Paulo é o que é o que forma, é o que tem o melhor resultado, é o que vende melhor. Um jogo, Vitória e Palmeiras. 2-0 Vitória. 2-0 Palmeiras. Uma falta na entrada da área. Aí ele estava assistindo o jogo lá dele. Um monte de gente. Aquela pressão. Ele grita, sai, tira da barreira. Abre a barreira. Abre a barreira. Estou mandando abre a barreira. Aquele jeito dele. Abre, sai, fulano, sai. E aí ele pega o goleiro mesmo e a falta na meia-lua, do Vitória bate. Pá, o goleiro defende. O goleiro tira, todo mundo. Tá aprovado. É isso aí. É isso aí. É isso que a gente tá falando aqui. É o que a gente tá falando aqui. O que é que ele desenvolve? Garra, pega o menino ali daquela pressão. Não pode levar o gol, não. Abriu a barreira, leva a pressão. Hoje os jogadores não tomam mais um. Eles querem de Uber. De Uber. Quer que o pai leve. Tem tudo. O pai faz tudo. Tem menino de 11 anos de idade, 12, que o pai ainda amarra a chuteira dele. Então, um jogador desse vai ter garra? Não, é difícil.
porque ele está acostumado a não precisar de garra. Ele encontra as coisas com facilidade, certo? Então, a garra é muito, assim, é muito complexo para a gente definir de um motivo que dê garra, entendeu? Você está até numa palestra, até numa hora da oração do jogo, um depoimento, entendeu? Uma palavra de incentivo do capitão, de alguém, pode aumentar a garra. Então, a garra está vinculada a diversas situações que podem acercar a vida do jogador. É verdade. Pessoal, a gente está chegando no final. Mas foi ótimo o bate-papo. Passou. Rapaz, a gente passa a tarde toda aqui se deixar, hein? Não, você falar sobre o que você gosta é uma É. coisa maravilhosa, né? Se tivesse um Divertido. negocinho para beber, uma muqueca, uma cerveja gelada, eu passo o dia todo. É verdade, sem dúvida nenhuma. Quero agradecer a Gustavo, mas antes tem o nosso momento jurídico de surpresa aqui para Pedro, porque a mãe me fez uma pergunta e eu queria que você falasse sobre isso no Instagram, e até recomendo para você que é pai, mãe, avô, e tem alguma dúvida sobre alguma questão do seu filho que está no clube e você quer ter alguma informação, manda para a gente, que a gente passa para Pedro aqui. Eu acho que é Dona Marlene, lá de Aracaju. Ela estava perguntando o seguinte: um atleta de futebol, ele tem a carteira de trabalho normal, a CLT normal que um trabalhador, tendo direito a férias, 13º, como é que foi? Ou tem alguma diferença? Ou é um profissional diferente? O atleta, a carteira dele é assinada, existe um contrato de trabalho, hoje é chamado esportivo, pela a nova Lei Geral do Esporte, e ele recebe, além disso, pode receber também por imagem, tem direito sim a férias, não é exatamente como consta na CLT, porque, nesse sentido, a CLT funciona de maneira suplementar. Sei. Porque vai prevalecer aí o que consta em Lei Geral do Esporte e Lei Pelé, que são as duas principais leis que vigoram no momento, concomitantemente. Então, são questões mais específicas a serem analisadas. Então, existe sim um contrato de trabalho desportivo. Com carteira assinada. Isso, exatamente. Mas ele não fica limitado a isso. Ele pode também receber através de contrato de imagem que não tem nada a ver com natureza trabalhista. Entendeu? São coisas diferentes. São coisas diferentes, exatamente. Mais adiante aí você até falar alguma coisa sobre isso. Mas no caso teria direito a FGTS, o clube tem que depositar FGTS. Exatamente, tem que depositar FGTS, tem que pagar certinho. A gente está vendo até uma polêmica com relação ao Atlético Mineiro, que os jogadores estão notificando o Atlético Mineiro por conta da falta do pagamento do FGTS, que isso é motivo de uma rescisão. Então, esse atraso de 2 meses, tanto no FGTS quanto na imagem, ou no próprio salário, ele é motivo de rescisão. O atleta tem direito a rescindir e buscar outro clube a partir do momento que ele deixa de receber. Tranquilo, Dona Marlene, respondido aí para a senhora. E a exemplo, Dona Marlene, se por acaso você tem alguma outra dúvida, mesmo que seu filho não seja ainda profissional, mas seja amador, manda para aqui que a gente fala sobre o assunto. Tá bom? Bota, estamos chegando ao fim nossos agradecimentos aí ao nosso amigo Gustavo, pessoa como João Paulo, extremamente natural. Fiquei feliz de conhecer, conversamos numa oportunidade. Eu descobri que no passado, em 2022, nós falamos, quando você passou o telefone, porque ele estava interessado em contratar Ronan, que era um jogador que representava na época. Sampaio Corrêa, né? Naquela época, Sampaio Corrêa. E aí, naquela oportunidade, não deu certo. Mas muito feliz em conhecer, Gustavo. Eu que agradeço. Entendo porque é que o Retrô está dando certo. Que bom, eu agradeço o espaço. Feliz de estar aqui com vocês, conhecer vocês. Né? Queria deixar até o Instagram do Retrô. Entrem lá, vejam. As portas estão abertas para vocês. Acho que vocês têm que ir. Vou ver se consigo levar vocês agora para a Copa Atlântica, passar um dia lá com a gente, para conhecer tudo.
né? E deixar um recado aí para os treinadores. Na dúvida, juntos bom. Palavras de Grilo. Alexandre Ou Grilo. então só tem os bons. Mas isso é Melhor difícil. Ei, Grilo, e não é difícil, né, cara? Basta só olhar quem são os bons e juntar os bons, né? Exatamente. É a famosa densidade, como o João Paulo disse, é a densidade de talentos. Popularmente, juntos bons. É simples. É um prazer ter recebido o Gustavo aqui. Foi, como eu falei no início, um bate-papo enriquecedor, muito legal ver de fato a história do Retrô e ver como essa história está sendo construída de maneira organizada desde o início, né? Acho que os resultados positivos são a prova disso. Então, muito obrigado pela participação. A Obrigado, gente, Pedro. com certeza, para mim, foi enriquecedor. Meu amigo Mota. Como é professor, vai resolver fazer um clube, um investimento de 60 milhões e chama uma pessoa para ajudá-lo, né? Não, Pai de um não atleta. não chamaria uma pessoa que ele não visse capacidade e confiança. Então, Gustavo, eu já tinha assim, excelentes informações do seu desempenho, porque você sabe que futebol é dos amigos. É né? verdade. E tem muita gente que entra porque é amigo, certo? É Então, verdade. mas você alia o útil ao agradável. Você é uma pessoa que entende e gerir, entendeu? Um projeto com a dimensão do Retrô, com todas essas categorias, com todas essas nuances, enfrentando o olhar assim, meio. Você sabe que o que o Retrô causa aos três grandes, causa assim, está querendo ser o quarto. Mas Entendi. É pesado. foi um prazer grande. Obrigado, Mota. Mas é isso, pessoal. Nós estamos chegando ao fim. Mais uma vez, como a gente faz sempre, a gente pede para que você que esteja nos assistindo divulgue o nosso podcast. No Instagram, nós somos Aprendendo Underline Futebol. E no YouTube, simplesmente Aprendendo Futebol. Busca lá, você vai identificar. Compartilha com um colega teu. Faz algum comentário. Como eu falei há pouco instante, se você tem alguma dúvida, faz contato conosco também, de repente, num próximo podcast, ou então no próprio direct a gente responde isso, independente de responder aqui, no próprio direct a gente vai fazer esse esclarecimento. E a nossa proposta é essa, de alguma forma, trazer alguns conteúdos que possam colaborar nesse projeto seu de ajudar o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, o seu atleta de futebol, mas acima de tudo, independente até de ser um atleta de futebol, ser um homem correto, feliz e alegre. Tá bom? Beijo no coração.